ativar esse amor nos nossos lares. Vamos ficar em pé? Muito felizes nos correm os dias, e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor. Quando reina no lar doce amor, saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Vamos orar ao Senhor pedindo que Ele fale conosco. Queria pedir ao presbítero Walter para usar um daqueles microfones e nos dirigir nessa oração. Valtinho, por favor. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, nós louvamos especialmente pelas famílias da igreja, Senhor Deus, pelas nossas famílias, Pai. Ó Senhor, como nós temos a te agradecer pelos nossos lares, esposas, maridos, filhos, netos, todos, Senhor Deus, que o Senhor colocou na vida de cada um de nós aqui, Pai. Como o Senhor é bondoso, ó Senhor Deus, muito obrigado. Ensina-nos, Senhor Deus, a valorizar essa preciosidade que o Senhor colocou na vida de cada um de nós. Ó Senhor, dá-nos paciência, que as 9 características do fruto do Espírito estejam presentes na nossa vida. As características do fruto do Espírito, nas 9, Pai. Especialmente, Senhor Deus, que nós tenhamos amor por aqueles que o Senhor colocou ao nosso redor. Que nós entendamos, como o hino acaba de nos mostrar, Pai, quer na riqueza, quer na pobreza, quando reina no lar doce amor, tudo é suportável, traz alegria, tudo traz felicidade. Ó Senhor, aplaca os nossos corações que são maus, como o reverendo Nabarrete nos mostrou na manhã de hoje. Abre os nossos olhos para que nós possamos realmente ver luz, e essa luz irradie todo o nosso corpo, toda a nossa casa, todas as nossas famílias, que nós possamos deleitar naquilo que o Senhor nos dá com tanta bondade, Pai. Nós louvamos ao Senhor. Senhor, se há algo a ser consertado nas nossas casas, nos nossos lares, nós pedimos a intervenção bendita do Teu Espírito Santo, para que nós possamos realmente ter famílias em que reine no lar doce amor, Pai. Louvamos ao Senhor, agradecemos, pedimos que o Senhor abençoe agora o reverendo Marco Antônio, que ele nos traga, Senhor Deus, a Tua palavra, e que edifique ainda mais as nossas famílias e cada um de nós, Pai.
Nós louvamos ao Senhor, nós agradecemos, adoramos e pedimos no nome bendito do Senhor Jesus. Amém, Pai. Podem se assentar, meus irmãos. Obrigado, Valtinho. Meus queridos, nós trazemos então esse tema aos irmãos, um tema oportuno para os tempos que nós estamos vivendo, não é verdade? Eu quero inclusive trazer aqui de início para os irmãos essa informação. Vamos só iniciar aqui a projeção, ok? Então, o que os irmãos estão vendo aqui é um registro do número de divórcios nos últimos anos no Brasil. Nós tivemos em 2019 75 mil e uns quebrados, aliás, todos quebrados, né? Todos 75 mil e tantos casamentos quebrados, 76.846 em 2020 e 77.112 no ano passado. A matéria onde eu busquei essa informação, que tem como fonte o Colégio Notarial do Brasil, que tem a ver com os cartórios brasileiros, diz a matéria que os divórcios bateram recorde no Brasil no ano passado. E esse é o maior número de divórcios na série histórica desde 2007. E as razões para isso, uma doutora que fala, que deu uma entrevista nessa matéria, a doutora Cláudia Stein, ela é doutora em Direito Civil pela USP, ela diz que as causas para esse aumento do divórcio no nosso país nos últimos anos têm a ver com alguns fatores. Por exemplo, a facilidade do divórcio em cartório. Se não há filhos, se não há outras pendências lá que a lei estabelece, as pessoas decidem num dia, no outro já vão no cartório lá e assinam o divórcio. O fato também de que a geração hoje, jovem, é uma geração que não tem muito apego a compromissos. Então, os jovens, com muito mais facilidade que os mais velhos, se divorciam. Uma característica da pós-modernidade, tem até um ditado em inglês que diz no ties, no tears, ou sem laços, sem lágrimas. No português também ele fica, fica legal o trocadilho, embora traga um conceito muito triste. Se você não quer se comprometer, se você não quer sofrer, não estabeleça compromissos. E isso é bem típico da geração, então, que foi formada nesse caldo cultural que nós vivemos, que é a pós-modernidade. E a outra questão, bem óbvia também para nós, é a pandemia. Nós todos tivemos que conviver horas e horas e dias sem sair de casa, com as mesmas pessoas debaixo do teto. Quem estava ruim, o relacionamento, a tendência foi piorar. E quem estava cultivando o seu relacionamento conjugal desde sempre, acabou tendo a oportunidade de melhorar, de fortalecer ainda mais. Então, por todos esses motivos, a gente viu esse aumento de divórcios. Aqui tem a ver com divórcios consensuais e separações em cartórios. Então, teve mais divórcio também, fora esse aqui mencionado nessa pesquisa. Bem, meus queridos, nós não deveríamos nos surpreender com essa informação, porque essa realidade ela é ancestral. Os conflitos no casamento são inevitáveis, não tem um casal que não vá ter conflitos e atritos e dificuldades no casamento. Vem lá, depois que o casal se rebelou contra Deus, a primeira consequência foi a cisão, foi a ruptura da harmonia que existia entre eles. Vamos ler juntos? Todos os textos bíblicos eu vou pedir para vocês participarem com a leitura, tá bom? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. A culpa é da mulher, a culpa é da serpente. Então, com a rebelião, houve também esse novo hábito, esse novo vício do ser humano, que é transferência de culpa, não assumir suas próprias responsabilidades, não assumir, embora
se a sua responsabilidade não foi total, mas se foi parcial, a tendência muitas vezes é sempre jogar a culpa para o outro e nunca olharmos para nós mesmos. Então, nós não deveríamos nos surpreender que os conflitos entre nós, nos nossos casamentos, sejam inevitáveis. Somos pecadores. Como diz aquele livro muito bom do Dave Harvey, quando pecadores dizem sim, né? É isso que acontece. Naquele dia, lá no altar, ou na frente do pastor, você e a sua esposa, e diante de Deus, seus amigos e familiares, cada um dos casais aqui, nós fizemos um compromisso um com o outro, mas eram dois pecadores dizendo sim um para o outro. Então, a gente não deveria ficar assim tão desnorteado ou perplexo de que haja dificuldades e haja lutas. A questão é o que nós vamos fazer com isso, com essa realidade inevitável, né? Consequência da queda. O que faremos com isso? Há remédio para isso? Há solução para isso? Tá? É o que nós queremos abordar aqui na nossa aula de hoje. O remédio para relacionamentos em conflitos. O amor que vem de Deus, e aqui é a nossa proposta, né? O amor que vem de Deus, conhecido por ágape, né, no termo grego, é o remédio infalível para relacionamentos imperfeitos. Uma vez um jovem estava se divorciando, ele tinha sido membro aqui dessa igreja, ele foi ao meu gabinete e ele desabafou comigo, dizendo: pastor, eu não acredito mais em casamento, porque eu não conheço um casamento que seja perfeito. E ele estava à procura de casamentos perfeitos. Não existem casamentos perfeitos, mas existem bons casamentos, apesar de sermos pessoas pecadoras e de termos relacionamentos imperfeitos. E um bom casamento depende da relação nossa com Deus e da nossa experiência do amor de Deus nos nossos corações e dos nossos corações para com o nosso cônjuge. O que eu pretendo, então, compartilhar com os irmãos ao longo da nossa aula dessa manhã, dessa EBD especial, é como nós recebermos desse amor, ágape, desse amor que vem de Deus, como nós cultivarmos esse amor, como nós aplicarmos esse amor nos nossos relacionamentos matrimoniais. Estejam eles bem, estejam eles em crise, ao vivenciarmos essa realidade, nós vamos amadurecer como pessoas e vamos amadurecer como casais. Mas eu quero também fazer uma ressalva. Praticamente tudo que eu vou dizer aqui serve para os nossos demais relacionamentos. Só que eu quero enfatizar em casamento. Dada esse contexto que nós estamos vivendo, que eu apresentei aqui para vocês, né, as dificuldades que os casais têm enfrentado nessa pandemia, não só fora da igreja, dentro da igreja também, porque os da igreja também são pecadores numa nova condição, mas ainda estão sendo moldados, estamos sendo moldados, ainda estamos aprendendo, não é? Então, se você não é casado, já foi, se você ainda não casou, pegue esse tema, tome esse conteúdo para você e o aplique nos seus demais relacionamentos. E os casados também, apliquem nos relacionamentos familiares, com filhos, na igreja, serão princípios de aplicação universal nos nossos relacionamentos. E eu queria dizer para os irmãos, isso aqui não é para a gente ler, é só para apresentar aos irmãos. Paz no casamento, lidando com os conflitos conjugais à maneira de Deus, é um artigo que eu escrevi nos últimos dias para o nosso doutorado em ministério. E esse artigo, ele está disponível no aplicativo da igreja ou nesse QR Code. Se você for rápido, enquanto eu falo aqui, você pode usar a sua câmera e ele vai aparecer no final também da aula aqui. Eu não sei se os irmãos sabem, nós estamos fazendo um doutorado já faz 3 anos, devemos terminar o ano que vem, doutorado em Ministério Pastoral, no nosso Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, Andrew Jumper, na Universidade Mackenzie. Sou muito grato ao Conselho da Igreja, que nos deu esse apoio para que nós pudéssemos fazer esse curso, e é a minha última tentativa de aprender a ser pastor. Se não for agora, eu desisto, tá? Já fiz vários cursos, a idade está chegando, é o último tiro. Ok? No final eu mostro de novo para vocês, que quem não conseguiu fotografar. Bem, eu pedi
não sei se todos aqui, a maioria conhece, né, mas a minha esposa está ali, a Gleides, estava ali, foi arrebatar, está lá atrás, com o netinho, ó, lá atrás. Falei, hoje você tem que estar lá, para não deixar eu mentir sozinho. Tá lá a Gleides lá atrás, com o netinho, nós temos 3 filhos, 3 netinhos, 37 anos de casados. Então, nós vamos falar aqui das lutas, né, do relacionamento conjugal, a partir dessa nossa experiência também, como marido e mulher, como pastor e como estudante da Palavra de Deus. Paz no casamento, resolvendo conflitos à maneira de Deus. Nós vamos apresentar aos irmãos alguns princípios gerais. Não vai ser uma receitinha de bolo, não, mas alguns princípios gerais encontrados na Bíblia Sagrada, pelos quais nós podemos melhorar os nossos relacionamentos, viver em paz e harmonia e resolvermos as dificuldades que surgirem sem precisar apelar para a deterioração do relacionamento e muito menos para divórcio, tá? Que é uma coisa que é assim lamentável e eu diria mais, inconcebível no meio do povo de Deus. O objetivo então desse primeiro princípio aqui, casamento para quê? Nós vamos falar do fundamento do casamento. Vamos recordar isso com os irmãos. E meu objetivo aqui nesse primeiro bloco é que você e eu nós possamos compreender e valorizar o propósito de Deus para o seu casamento, para o meu casamento e para todos nós aqui então, tá? Muito bem. Qual é o propósito do casamento? Quais são as razões para nós estarmos casados? Se eu tivesse uma classe com 30 alunos, eu ia falar, vamos lá, pessoal, agora vocês vão falar, todo mundo. Então, tá, fica difícil, eu vou monopolizando aqui a palavra com essa restrição que nós temos aqui de sermos um grande auditório. Mas vamos lembrar aqui alguns propósitos que Deus estabeleceu nessa instituição que Ele instituiu, que é o casamento. Um propósito, companheirismo. Lembra que Adão estava só? Deus aguçou a necessidade dele, fazendo ele dar nome aos bichos, todos eles em pares lá, e ele sozinho, e ele foi dando aquele vazio, está faltando alguma coisa aqui, ele ficou incomodado, né, com a sua solidão. O casamento é uma fonte de companheirismo, que deveria ser valorizada. É um meio também de enriquecer a vida humana, porque casal é complemento. Homens e mulheres não são idênticos. O movimento humanista, né, feminista que nós temos, quer tornar homens e mulheres idênticos. Não somos idênticos, olha, está na cara, literalmente está na cara, está na anatomia, está no temperamento, está nos dons, está nas habilidades. E quando então homem e mulher caminham juntos no casamento, isso enriquece a nossa vida. O conceito cristão não é de identidade, de ser idêntico homem e mulher, mas de complementariedade. Também, meus queridos, o propósito de Deus é que o casamento seja uma fonte de deleite nessa criação divina que é o sexo, a sexualidade. O relacionamento sexual ele deve ser encarado como uma celebração frequente da aliança matrimonial. Aquela lá que foi feita no altar, né? Ano após ano, vez após vez, ali é uma celebração da aliança com deleite e com alegria no relacionamento. Esse é o propósito de Deus para o sexo, no casal, casado, né? O casamento também é um meio de geração de filhos para serem discípulos do reino de Deus. Eu achei, assim, me pegou de surpresa, eu estava com o Valtinho na sala de presbiterianismo um dia, começando a aula, não sei se você estava nessa primeira aula, Valtinho, mas como você gosta de fazer, o pessoal estava se apresentando, né? Aí um irmão nosso falou, meu nome é fulano, minha esposa é ciclana, nós temos 2 filhos, e agora nós estamos esperando um terceiro, que é fruto de uma pregação do pastor Marco. Estou em campanha forte, viu, meus irmãos? Na mesa da minha casa, no almoço ali, estou, né, fazendo, acho que eu já conquistei os filhos ali, eu quero 9 netos, tá? Eu tive 3 filhos, por que eles não podem ter 3, cada um também? E estou encorajando a moçada da nossa igreja aí, pastor Davi já está dando exemplo, pastor Diego também, Davi está esperando o terceiro, né, com a Laila, pastor Diego já tem 3, é isso aí. Ter filhos para povoar o reino de Deus, que privilégio as nossas famílias têm, famílias cristãs,
com boa condição financeira, inclusive, com formação moral, espiritual, de colocar filhos nesse mundo para irem para o reino de Deus. Teria mais coisas para falar, mas eu preciso adiantar. E também é propósito de Deus para o casamento, considerando a queda, né, considerando o pecado, uma proteção moral contra a tentação sexual. Quem está casado, um bom casamento, está protegido. Tem uma ajuda, né, muito importante para não cair em tentação. Ok. O problema de todos esses propósitos que eu falei, são bíblicos, são divinos, mas é que se a gente ficar só nisso, o casamento fica parecendo que ele tem um propósito humanista, um humanismo com verniz de cristianismo, tudo focado em nós, né? Olha aí, para eu não ficar sozinho, para eu ser mais completo, para eu ter prazer sexual, para eu ter filhos, para eu não cair no pecado. Mas existe um propósito que antecede a esse, que na verdade seria o guarda-chuva, onde esses outros propósitos secundários estão colocados. E esse propósito se encontra, meus queridos, neste versículo de Gênesis 1, 28. Leiamos. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Infelizmente, nós lemos esse texto de uma maneira muito míope, muito embaçada. A gente olha para um texto desse e fala, bom, então Deus mandou o casal se tornar um casal procriador e um casal jardineiro, cuidar do jardim e dos bichos tudo lá do jardim. É assim que a gente, né? Uma leitura pobre do texto bíblico. Os grandes missiólogos da atualidade dizem que esse texto é a primeira ocorrência da grande comissão. Aquela lá de Mateus 28, 20, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ali, está mandando ir por todo mundo ali também. A terra, encher a terra. Agora, encher a terra de quê? Você tem que lembrar que isso aqui é antes da queda. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e eles tinham um brilho neles, o brilho da glória de Deus. Seus filhos nasceriam com esse brilho da glória de Deus. E quanto mais eles procriassem e os seus descendentes fossem se espalhando pela terra, pelo mundo, mais a glória de Deus seria vista em todo o planeta. Deus cria esse primeiro casal para ter comunhão com Ele. Isso é culto. Eram adoradores, eram sacerdotes. E Deus então diz que eles deveriam gerar sacerdotes para promover o culto a Deus em todo o planeta. Esse é o grande propósito do casamento, meus queridos. O casamento, ele deve refletir, porque o homem só não reflete a glória de Deus, nem a mulher só. O casal reflete mais completamente essa glória de Deus. E eles deveriam então espalhar a glória de Deus. Nós, como casais cristãos, nós fomos chamados para isso, que as pessoas olhem para nós como casal e vejam Deus em nós e no casamento. Que o casamento seja um testemunho da presença de Deus, da realidade de Deus. E agora, com a queda, a nossa oportunidade de realizar esse sacerdócio se tornou ainda maior. Por quê? Porque esse Deus que criou esse casal foi traído, contra ele se rebelaram e ele não desistiu de nós. O Criador envia o seu próprio Filho para restaurar em nós essa glória que foi perdida. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, perdemos a glória de Deus em nós. Então Cristo vem para restaurar essa glória e Ele vem para estabelecer uma aliança de amor perpétuo entre nós, a noiva, e Cristo, o noivo. O casal, a aliança matrimonial, ela reflete a aliança divina com o seu povo. É uma aliança da qual Deus nunca se divorcia, e assim devemos fazer também. É uma aliança de amor, é uma aliança de cuidado conosco, uma aliança voltada para o outro. E o casamento, ele testemunha dessa aliança. E o casamento busca nessa aliança os recursos para fazer isso, para permanecer em amor, em harmonia, em fidelidade até o fim das nossas vidas.
Portanto, meus queridos, esse é o grande propósito. Aqui você tem uma visão teocêntrica do casamento. Se ficar só naqueles propósitos que nos beneficiam, uma visão antropocêntrica do casamento, mas numa visão teocêntrica é assim que a gente deve enxergar o nosso casamento. E nós vamos fazer como fizemos em Oséias, nós vamos buscar ecos do Evangelho. Buscamos no livro do profeta Oséias, agora nós vamos buscar ecos do Evangelho no casamento bíblico, e que o nosso casamento seja assim um casamento bíblico, meus irmãos. Quando a gente fala de Evangelho, nós estamos pensando na seguinte estrutura: criação, queda e redenção, ok? Então, se aparecer qualquer um desses traços, nós estamos falando do Evangelho. A criação divina, perfeita, a queda, a rebelião humana, está falhando aqui. A rebelião humana e depois a redenção por meio de Jesus Cristo. A queda, como eu disse, então, está falhando. Som, oi, som. Testando, oi. A queda, como eu disse, então, criou essa oportunidade para nós testemunharmos desta aliança do Evangelho que nós temos com o nosso Deus. E ao fazermos isso, meus irmãos, nós vamos encontrar nessa aliança os recursos para nós termos, então, uma aliança harmônica e de paz no nosso relacionamento. Vamos pensar aqui, então, agora em algumas aplicações, meus queridos, para esse primeiro princípio que tem a ver com a finalidade do casamento. Deus concedeu à humanidade o casamento para ser uma oportunidade de nós gerarmos filhos, de refletirmos a glória de Deus e de juntos como casal, sermos sacerdote e sacerdotisa, promovendo a glória de Deus nesse mundo. E ao fazermos isso, uma série de benefícios, como nós vimos, são oferecidos a nós pelo nosso Criador. Queria fazer algumas perguntas para você pensar. Será que no seu coração, quem sabe casais em crise, pode ser que tenha aqui algum casal em crise de relacionamento conjugal, talvez pensando até em separação, quem sabe acompanhando a gente pela internet agora ou vai assistir isso depois, você poderá até indicar, pegar o link e mandar dessa aula para algum casal que você saiba que esteja em dificuldade. Será que não está havendo, antes de ser um problema com o outro, com a outra, não um problema com Deus, de falta de gratidão a Deus, por ter lhe dado um cônjuge, para que juntos vocês cumpram o propósito de Deus para a vida de vocês? Ou será que as atitudes que nós temos tido com o nosso cônjuge demonstram que nós valorizamos esse bem tão precioso, que para Deus é precioso, uma vez que Deus nos deu a oportunidade de servi-lo como casal? As nossas atitudes com o nosso cônjuge estão demonstrando isso, que a gente valoriza aquilo que Deus considera tão precioso? Será que nós, como casais, temos sido fiéis em fazer o nome de Deus engrandecido por meio da nossa família e do nosso casamento? Ou está acontecendo o contrário? Quando ouvem as discussões no apartamento do lado, o que vem não é glória para o nome de Deus, é o contrário. Sabem que vocês são crentes, mas o que estão ouvindo às vezes são gritos, são discussões. Oremos juntos, meus queridos, como casais, para que o nosso relacionamento, nos comprometendo para que o nosso relacionamento matrimonial seja um serviço para a glória de Deus, mais do que um meio de mera satisfação pessoal. Porque se eu estou no casamento para ser feliz, para me satisfazer, e eu tenho coisas que eu não estou gostando, então eu vou pensar em pular fora. Mas se eu estou no casamento com o foco prioritário de glorificar a Deus, eu vou trabalhar por isso, e a felicidade vai ser um resultado disso. A gente não deve procurar a felicidade olhando direto nos olhos dela, mas procurando a glória de Deus. A cada sessão eu vou sugerir um livro para vocês lerem a respeito do princípio que eu estou apresentando. Para falar então de fundamentos do casamento, para que serve o casamento e outras coisas mais. Esse é um pequeno grande livro de Jay Adams, que é o pai do movimento moderno do aconselhamento bíblico, iniciado por volta dos anos 60, a vida cristã no lar. Todos os casais da nossa igreja, noivos, que vêm para os pastores para serem preparados, a gente presenteia com esse livro, tá bom?
Então, pode anotar aí, ou depois procurar esse vídeo na internet para você pegar esses nomes. O segundo princípio, meus irmãos, para resolver conflitos, a maneira de Deus. O novo nascimento. O objetivo aqui é que nós possamos compreender o quanto o novo nascimento é vital para o seu casamento, tá bom? Parece que eu vou chover no molhado, mas podem acreditar, não vou não, tá? Existe um versículo em 1 João 5,3, que diz o seguinte: porque nisto consiste o amor de Deus, o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Já parou para pensar nisso? Os mandamentos de Deus são penosos, são pesados, são árduos de obedecer. Talvez um casal em crise vai falar assim, muito difícil, ter que fazer o que Deus quer e caminhar por um caminho que o meu coração já não quer mais, muito difícil. E eu quero dar um exemplo, então, de como pode ser difícil cumprir os mandamentos de Deus, apesar de 1 João 5,3 está dizendo que eles não são pesados. E eu vou, para isso, citar aqui uma fala de C.S. Lewis sobre o perdão cristão. Mas, para o final, eu vou falar de novo sobre o perdão, tá? O perdão cristão é o odioso dever de perdoar os nossos inimigos, com quem a gente está em inimizade. A virtude cristã menos popular é ela, embora fundamental no chamado cristão. Todos dizem que o perdão é um ideal belíssimo, até terem algo ou alguém a perdoar. Faz sentido, gente? Então, parece que não é tão fácil assim, igual João está dizendo, que os mandamentos de Deus não são penosos. Os mandamentos de Deus são penosos, e, aliás, são impossíveis de serem cumpridos se a pessoa não nascer de novo. O pastor mencionou hoje na sua pregação a questão do novo nascimento. Sem o novo nascimento, Jesus disse que ninguém entra no reino de Deus. Sem o novo nascimento, cada um de nós, sem o novo nascimento, somos escravos do pecado. Sem o novo nascimento, nós não somos capazes de amar a Deus como deveríamos, acima de todas as coisas, e muito menos ao próximo, o próximo mais próximo, que é o nosso cônjuge. Sem o novo nascimento, nós não somos capazes de nos relacionar uns com os outros como Cristo se relacionaria. Esse é um padrão, o padrão que a palavra de Deus estabelece para nós, dos mandamentos de Deus, não é um padrão para não nascidos de novo. Ele não é um padrão para pessoas que não tiveram a experiência do novo nascimento. Para estes é penoso cumprir os mandamentos de Deus. Veja só por que nós podemos afirmar isso. Porque o novo nascimento, conforme descrito pelo profeta Ezequiel já falava do novo nascimento. Você pode ir lá depois conferir esse capítulo. Vamos ver juntos? Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Essa passagem começa falando de purificação de pecados e termina falando aqui da possibilidade de cumprir os mandamentos e não pecar. Essa possibilidade vem quando Deus coloca em nós o seu Espírito Santo. E isso é o novo nascimento. Isso é a regeneração. É o pecador que tinha um coração de pedra, agora ele recebe um coração de carne, onde a vida de Deus está presente. Só precisamos tomar um cuidado. O novo nascimento não é uma coisa que você faz. Então tá, agora eu vou me regenerar, vou ser uma pessoa boa. Não é isso, não. Não é isso. Você não se regenera. Eu não me regenero. Nós somos regenerados. É uma ação passiva em nós, da parte de Deus realizando em nós. A C.S. Lewis, um excelente livro sobre o novo nascimento, ele diz: nós não realizamos o novo nascimento, é Deus quem o realiza. Qualquer coisa espiritualmente boa é resultado do novo nascimento e não a causa, não o pré-requisito para o novo nascimento. Então, paz no casamento só é possível de modo a glorificar a Deus para aqueles que já nasceram de novo.
E aqui nós temos mais uma passagem bíblica que confirma isso, que só os nascidos de novo têm essa capacidade recebida de Deus. Vamos ler juntos? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A capacidade de amar vem de Deus, a capacidade de perdoar vem de Deus, e por isso é preciso nascer de novo. Vamos falar dos ecos do Evangelho. O novo nascimento é a essência do Evangelho, meus irmãos. Criação, queda e redenção. A redenção é isso, é a restauração da natureza humana que ficou perdida lá no jardim do Éden. E agora Deus então restaura o homem e restaura a mulher, pelo novo nascimento, obra do Espírito Santo no nosso coração. Foi para isso que Jesus veio. Ele veio para restaurar pessoas, restaurar relacionamentos, restaurar famílias, restaurar o cosmos. Toda a criação foi afetada pelo pecado e toda a criação será restaurada, está sendo restaurada pela obra de Jesus Cristo. Foi para isso que Jesus se encarnou, foi para isso que Ele morreu e foi para isso que Ele ressuscitou. Você precisa encarar os problemas da vida, os problemas relacionais, sob essa ótica do Evangelho e da obra de Jesus Cristo. E vamos pensar aqui então agora em algumas aplicações desse segundo princípio que tem a ver com o novo nascimento. O novo nascimento é vital para o seu casamento. Vamos fazer uma autoanálise. Uma autoanálise da nossa condição espiritual. Já nascemos de novo? Se você tiver uma faísquinha de dúvida sobre isso, é para preocupar. Porque quem nasceu de novo sabe que nasceu de novo. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se você não tem esse testemunho do Espírito Santo dentro do seu coração, é bem provável que você ainda não nasceu de novo. Mas pastor, você está falando aqui, eu conheço aqui, sei lá, 90% das pessoas que estão aqui ou mais, tudo gente de igreja, membro de igreja. Não é isso. Não se trata de ser membro de uma igreja, ou dessa ou de qualquer outra. Não se trata de ser da liderança da igreja. Não se trata de ter na Bíblia anotado lá, igual alguns têm, né? O dia e a hora em que, eu lembro do meu, 2 de abril de 1976, por volta das 20 horas, foi o dia em que eu nasci de novo. Alguns anotam, foi o dia que a pessoa foi à frente e aceitou Jesus. Cuidado com isso, tá? Que tem gente que vai à frente, aceita Jesus e não nasce de novo. Essa é uma obra soberana do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos saber, então, em que ponto nós estamos da nossa caminhada com Cristo. Se você ainda não nasceu de novo, não se surpreenda com isso, porque todo mundo que vem a esse mundo vem assim, não nascido de novo, não regenerado. Essa é uma obra soberana de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, de modo sentido, com tristeza, com lamento profundo, por termos ofendido a Deus. E entre essas muitas ofensas, provavelmente estão as ofensas ao marido ou à esposa. É preciso se arrepender dessas ofensas, e é preciso crer, colocar sua confiança na obra que Jesus fez, substituindo a mim e a você na cruz. E quando nós então nos convertemos, a regeneração já começou. Porque Deus, Ele requer o arrependimento e a fé, mas Ele nos auxilia, nos capacita a essa conversão. E aí você, se não tem essa segurança, peça a Deus: Senhor, eu quero ser uma nova criatura, tenha misericórdia da minha vida. Nem sou eu que preciso te receber, é o Senhor que precisa me receber, Senhor. Sou um pecador miserável, eu quero Jesus na minha vida, eu quero ser uma nova criatura. Sem ser uma nova criatura, você não vai ser capaz de agradar a Deus, você não vai entrar no reino de Deus, e não há esperança de verdadeira transformação no seu casamento. O livro que eu quero indicar sobre esse tema, Finalmente Vivos, sobre o novo nascimento de John Piper. Alguns consideram que esse foi o livro mais importante que o John Piper escreveu, de todos os livros que ele já escreveu. E olha que ele é um cara que escreve muitas coisas boas, tá bom? Vamos ao terceiro princípio que nós temos, então,
para a nossa proposta de como resolver conflitos à maneira de Deus. Aqui o objetivo é, falando da santificação progressiva, é que você possa compreender a questão da santificação e buscar progressivamente a santificação, em benefício do seu casamento e especialmente da glória de Deus. Bob Jones é um dos autores, que é um dos papas hoje em dia do aconselhamento bíblico. Ele disse o seguinte: a pacificação não diz respeito apenas a administrar a ira, mudar os maus hábitos ou seguir algumas dicas para uma discussão razoável. É o que eu poderia estar fazendo aqui agora. Vamos lá, irmãos, anote aí os passos, as dicas para você ter um bom relacionamento conjugal. Não preciso de pastor para isso, não preciso de Bíblia para isso ali, ó, tá? Para como controlar a ira, né? Como vencer maus hábitos. Talvez um bom coach resolve isso, uma boa terapia resolva isso. Mas o que nós estamos propondo aqui, meus irmãos, é que paz no casamento tem tudo a ver com santificação, e a santificação progressiva nossa, como crentes que já nascemos de novo. Se não nasceu de novo, o que vem daqui para frente não funciona. Mas quem é uma nova criatura, se abre para mim e para você um mundo de possibilidades sobrenaturais, graças à obra de Deus no nosso coração. Talvez porque nós queremos um caminho mais fácil, um caminho mais rápido como esse, é que muita gente, quando tem problemas de qualquer natureza, e especialmente no casamento, a última coisa que vai procurar é instrução na Bíblia. Ou um pastor qualificado para orientar e ajudar. Ou um bom livro, como esses que nós estamos indicando. Então, vamos procurar a ciência, nós precisamos da ciência, é a ciência que vai resolver o nosso problema. Ou talvez por querer soluções fáceis, assim, instantâneas, não procura ajuda nenhuma e deixa o casamento ir deteriorando cada vez mais. Essa é uma questão, meus irmãos, que nós precisamos refletir. Por que é que nós não buscamos ajuda nas coisas de Deus, na palavra de Deus? E a resposta para isso é que nós estamos tão contaminados pela mentalidade humanista, pela mentalidade do iluminismo, de que a razão é a grande guia, né, para uma vida plena. Estamos tão contaminados por isso que a gente acredita mais na ciência, se é que podemos chamar assim, do que na palavra de Deus. Enquanto a palavra de Deus nos ensina que todas as coisas nos foram concedidas, está lá em Pedro, 1 Pedro, para uma vida plena e de piedade na presença de Deus, o que inclui os nossos relacionamentos também. Mas nós estamos falando, meus queridos, de santificação progressiva. Vamos ler então esse texto, que é uma descrição do que se trata a santificação progressiva. Vamos lá? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse tema é por demais importante, meus irmãos, senão a gente descamba para o moralismo cristão. Sabe o que é moralismo cristão? É o seguinte, não faça essa coisa feia. Vocês ficam brigando, não pode. Tem que ter paz no casamento, entendeu? Divorciar não pode não, Deus não gosta de divórcio, é muito feio, vai ser ruim para você, vai ser ruim para a sua família, não faça isso, isso está errado. Isso não é evangelho, meus queridos, isso não é santificação progressiva, isso é moralismo cristão, porque falou do nome de Deus e falou de coisas que realmente Deus não quer ira, não quer gritaria, não quer divórcio. Mas essa é uma abordagem muito superficial, meus queridos. A paz no casamento tem a ver com a santificação pessoal. Esse texto diz que nós somos predestinados, tem a ver com o destino da sua vida, tem a ver com a razão de você existir, tem a ver com a razão de você ser gente nesse mundo. Deus criou você com um propósito desde a eternidade. E o nosso problema é que nós não enxergamos esse propósito, não nos comprometemos com esse propósito de Deus, qual seja, sermos transformados na semelhança de Jesus. O propósito de Deus
em enviar Jesus, meus queridos, é bem maior do que simplesmente sermos perdoados dos nossos pecados. O propósito de Deus é sermos transformados em pessoas, em homens e mulheres. Eu poderia usar a palavra santos, mas essa palavra está certa, mas ela afasta o conceito de nós. Então vou usar outro adjetivo. O propósito de Deus é nos transformar para a gente aprender a ser homem e mulher de verdade. Porque quando um homem e uma mulher gritam, brigam, falam palavras feias, agridem, física ou verbalmente, isso não é ser homem, isso não é ser mulher, isso aí é uma imagem, é um simulacro, é uma imagem tosca, é uma imagem distorcida do que é homem e do que é mulher. Homem e mulher é Adão e Eva antes da queda ou Cristo, depois da queda. Isso é ser homem, isso é ser mulher. E a santificação progressiva, então, ela tem esse objetivo de Deus para nós. Deus faz isso em nós e nós cooperamos com Deus. Nós vamos aprendendo a ser gente, nós vamos aprendendo a ser homem, vamos aprendendo, no caso, as mulheres, a serem mulheres. Vamos aprendendo a ser como Cristo é. E Cristo, Ele se encarnou exatamente para deixar isso muito claro para nós. E olha que interessante, esse é o processo mais importante para o qual Deus nos criou. E para o processo mais importante, Deus nos coloca no relacionamento mais significativo, que é o casamento. Porque ali, a coisa é o que é, a verdade vem à tona. Quem nós somos, quem nós estamos nos tornando, ou quem nós estamos deixando de nos tornar. É o cônjuge quem vai perceber primeiro o progresso na santificação, ou a estagnação, ou o retrocesso. Para a glória de Deus, que seja progresso nos nossos lares, meus irmãos. Vamos falar dos ecos do Evangelho no casamento bíblico. Somente um casal que já foi alcançado pela graça redentora de Cristo e entende que Cristo o redimiu para esse sublime propósito, torná-lo parecido com o próprio Senhor Jesus, vai ser capaz de compreender isso tudo que nós estamos falando, vai desejar viver dessa maneira, vai se dispor a isso e vai obedecer. Aí é o seguinte, a santificação progressiva é um milagre que Deus faz em nós, mas que requer nossa obediência no milagre da santificação que Deus está falando. Bob Jones, que eu já mencionei aqui, poderíamos dizer que ele é um dos sucessores aí de Jay Adams, né, na área do aconselhamento bíblico. Ele diz categoricamente o que a palavra de Deus ensina nas palavras dele: nós somos pessoas novas em Cristo, capazes de crescer e de mudar. E talvez colou a mentira de Satanás, o pai da mentira, que tem coisas que não mudam nunca. Uma das grandes mentiras do nosso mundo é sobre a homossexualidade. Uma vez homossexual, já era, homossexual para sempre. Ok, não é o nosso assunto aqui, mas também gênio, temperamento, atitudes no casamento. Sempre fui assim, eu sou desse jeito e é assim que eu vou ser sempre. É aquela teologia furada da Maria Gabriela lá, de quem conheceu essa novela, né? Eu nasci assim, fui sempre assim, vou morrer assim. Só se for alguém que é um incrédulo. Incrédulo na obra de Cristo. Alguém que não nasceu de novo. Porque se já nasceu de novo, agora a ordem do dia é mudar e mudar e mudar. Nós somos transformados de fé em fé. Não é isso que a palavra de Deus diz? Como por um espelho, na imagem de Cristo. Tá? Esse é o objetivo de Deus para nós. Vamos pensar em algumas aplicações. Querido irmão, querida irmã, casado, solteiro, o que for, você deseja de coração viver de acordo com esse plano de Deus, para o qual Deus te predestinou? Ou você categoricamente não quer se submeter a esse plano de Deus? Para se submeter, nós temos que fazer um compromisso com Deus. Senhor, me ajude a crucificar o meu ego dia a dia. Crescimento espiritual, santificação progressiva, meus queridos, é crescimento para baixo. Importa que Ele cresça na minha vida, nas minhas falas, nas minhas atitudes, e que eu, ego, diminua. E os problemas no casamento, no final das contas, é ego
lutando contra ego, sendo que devia ser o quê? Cristo convergindo dois pecadores, né, num relacionamento de paz, harmonia, amizade, alegria e amor no matrimônio. Você crê que a palavra de Deus pode mudar? Que ela se aplica a você e ao seu casamento, às suas atitudes, atitude do seu cônjuge? Você crê nessa possibilidade de mudança? E crendo que Deus possa fazer esse milagre, é milagre, meus irmãos, não é para você tentar mudar na sua força, nem eu tentar mudar na minha força, é milagre, é sobrenatural. Deus faz isso, se a gente crê, Ele faz esse milagre em nós, Ele muda o nosso temperamento, muda o nosso jeito de ser, muda o casamento, mas Ele faz o milagre, e a gente não fica de braço cruzado não, a gente faz que nem Deus falou para Moisés, né? Senhor, o Egito está chegando aí, o faraó, e estamos aqui, Senhor, o que eu faço? Por que você está orando? Diga ao povo que marche, pisa nessa água aí que eu abro, eu faço milagre, mas você também tem que dar o seu passo, né? E é o passo no milagre que Deus faz, tá? Então, queridos, nós precisamos de obedientemente contar com esse milagre de Deus na mudança dos nossos corações, das nossas atitudes. O livro que eu quero indicar, Crescimento Espiritual, Jerry Bridges, fala sobre a santificação progressiva, a doutrina reformada da santificação e a aplicação dessa doutrina na vida cristã diária, ok? Meus irmãos, eu estou fugindo um pouco da minha característica, eu gosto que a aula seja participativa, mas eu realmente gostaria de poder compartilhar a visão geral do nosso artigo, encorajar você depois a ler o artigo, compartilhá-lo, tem muito mais coisa lá, eu fiz assim um resumo, tá, daquilo que está ali, espero que esteja abençoando a sua vida, e eu com isso quero tentar chegar ao final dele, vamos conseguir, e talvez até com tempo para perguntas no final ou participações. Mais um princípio agora, muito importante, aqui a gente chega então numa parte que podemos dizer assim, mais metodológica, nós vimos aqui questões conceituais, né? O fundamento do casamento, a questão do novo nascimento, da santificação progressiva, e agora nós vamos tratar da comunicação cristocêntrica. O objetivo aqui nessa sessão é relembrar o ensino de Jesus para uma boa comunicação quando a gente tiver atritos. E, como eu disse, isso aqui se aplica a casamento, a trabalho, família, igreja, de um modo geral, isso aqui vai ser útil para todos nós, num contexto bem mais amplo. Jay Adams, já mencionado aqui, ele diz, a comunicação, naquele livro que eu mencionei, a comunicação é fundamental para um lar centralizado em Cristo, porque é o meio pelo qual os relacionamentos, marido e mulher, pais e filhos, se estabelecem, crescem e se mantêm, se for boa, que se for ruim é o contrário, né? Se estabelecer, não cresce, retrocede e acaba desestruturando no final. Bom, o que nós vamos apresentar aqui para os irmãos, então, é como nós sermos pacificadores no nosso casamento. Estamos falando de paz. Como sermos pacificadores nos relacionamentos. E os autores do aconselhamento bíblico fazem referência ao pacificador cristocêntrico, a uma comunicação cristocêntrica. Gente, Jesus tem que ser tudo na nossa vida, o alfa, o meio e o ômega. Tudo deve ser relacionado e atrelado a Cristo, inclusive a maneira como nós nos comunicamos nos nossos relacionamentos. Alguns de nós aqui têm a tendência de, quando tem um problema de relacionamento, ou um atrito, explode. Quando vê, já foi, né? Falou o que não devia, fez o que não devia, e depois tem que sair catando os pedaços. Isso é do ser humano, gente. Alguns têm essa característica de externalizar a sua ira dessa maneira. Os outros tendem a fazer o contrário. Quando são agredidos, quando são feridos, guarda aquilo lá dentro, fala uma palavra. Mas como é que é? A vingança é um prato que se serve gelado. Não é na hora, é depois, calma, me aguarde.
e aquilo dali vai corroendo por dentro. A natureza humana pecaminosa vai achar uma dessas duas maneiras de expressar a sua insatisfação. Mas a comunicação cristocêntrica, ela caminha para atingir não o outro, nem a si próprio, mas o problema. Vamos resolver esse problema. E para isso nós vamos nos basear em duas passagens bíblicas, que eu não vou ler por uma questão de tempo. Está lá no artigo a passagem transcrita e exposta em detalhes, mas eu quero apresentar aqui os princípios da comunicação cristocêntrica que estão em Mateus 5 e Mateus 18. Se você quiser anotar, Mateus 5, 21 a 26 e Mateus 18, de 15 a 20. Vamos passar rapidamente sobre esses princípios, tá? Está dando para ler aí atrás, Marquinhos? Tá? Ok. Você não olhou na tela do computador não, que não vale, viu, Marquinhos? Tá bom. Ok. Muito bem, então o primeiro deles é o princípio da reconciliação. Nas duas passagens, o Senhor Jesus diz, olha, se você ofendeu alguém, ou se você foi ofendido por alguém, vai reconciliar-te com teu irmão, vai ganhar o seu irmão, e não do seu irmão. Muitas DRs, né, como o pessoal fala aí, discussão de relacionamento aí no casamento, termina pior do que começou, porque não foi com esse objetivo de reconciliar, foi com o objetivo de esfregar na cara do outro que ele está errado, né? Foi com o objetivo de mostrar que você está certo. E quando a gente vai com a motivação errada, vai dar ruim, não vai melhorar. Então, este é o princípio da reconciliação. Lembrando, meus queridos, que humildade gera humildade. Se você puder anotar isso, gravar isso, vai ajudar muito na hora que tiver que conversar com qualquer pessoa sobre questões mais tensas. Humildade gera humildade. O problema é a nossa arrogância, nosso ego, que deixa todo mundo armado, os espíritos armados, e a coisa não se resolve. Gente, tudo que está entre aspas ali são palavras de Jesus, para nós. Ok? Se você é um servo de Cristo, uma serva de Cristo, não cabe questionar, cabe obedecer. E para isso, Ele te elegeu, te salvou, regenerou, está agindo com o Espírito Santo para que você cresça espiritualmente. Você tem todo o recurso disponível para isso, graças a Deus. Os textos bíblicos de onde está esse princípio, né, estão indicados logo abaixo, tá? Nem vamos ler, só vai ficar ali registrado. O outro princípio é o princípio da prioridade. Deixa perante o altar a tua oferta. Se você saiu de casa brigando, entrou no carro, chegou aqui no estacionamento, bateram a porta e vieram para cá adorar, devia ter ficado em casa. Devíamos ficar em casa, porque o coração amargurado, Deus não recebe a adoração desse coração. Onde há ressentimento, onde há briga, inimizade. Tá, mas eu oro e Deus, eu sinto que Deus está ouvindo. Eu gosto do culto, mesmo estando brigado em casa. Ok, mas você está caminhando na vida cristã como se tivesse uma bola de ferro arrastada, você está se arrastando espiritualmente. É isso que está acontecendo. Por isso Jesus falou, se nós não perdoarmos os nossos pecados, os pecados de quem nos ofende, Ele também não nos perdoará. Cria um retardo na nossa caminhada espiritual, desobedecer a esse princípio. O princípio da iniciativa, nas duas passagens, está lá, olha, Mateus 5, 24, 18, 15. A ordem de Jesus é, vai. E aqui é muito interessante isso, porque é uma ordem que diz que há uma mão dupla quando se trata de restaurar relacionamentos, se comunicar de modo cristocêntrico. Não importa, o que Jesus está ensinando é o seguinte, não importa se você ofendeu ou se você foi ofendido, vai. E nosso senso comum é que quem é que tem que ir? Quem ofendeu. Você errou, vem aqui arrastando, ó. Beijar meus pés. O que a palavra de Deus ensina é isso. Não tem isso. Pelo bem do casamento e para a glória de Deus, tem que ir, independente se ofendeu ou se foi ofendido. Se os dois forem obedientes, vão encontrar onde? No meio do caminho. O próximo princípio que Jesus ensina é o princípio da urgência. Resolve isso sem demora. Não deixa isso ficar cozinhando, né? Como quem cozinha o galo, um dia, 2 dias, semanas, anos.
que vai acontecer se o coração pecador prevalecer e não formos resolver sem demora os nossos conflitos no casamento? Além do problema de relacionamento com Deus, né, que nós já mencionamos, vai adoecer o relacionamento, vai adoecer você. E a metáfora que Jesus usa do presidiário nas mãos do carcereiro é que você vai sofrer barbaramente por causa disso. Vai atrapalhar seu sono, vai atrapalhar sua alimentação, vai atrapalhar sua saúde física, emocional, vai atrapalhar a saúde do relacionamento. Optar por desobedecer o princípio da urgência é trazer para si um sofrimento intenso e prolongado. O princípio da privacidade entre ti e ele só. Você senta numa mesa com um casal de amigos para um lanche, um jantar, e o casal começa a brigar na sua frente. Já passou por essa situação? Ou os pais na mesa brigando um com o outro na frente dos filhos? Ou o filho com a nora brigando na frente dos outros? Enfim, problemas de relacionamento devem ser resolvidos a sós. Em se tratando do casamento, é no quarto, longe dos filhos. Quer brigar, quer resolver as diferenças, entra para o quarto e vai lá resolver isso. Não faz isso na frente dos filhos. Eles não têm que carregar esse fardo, esse peso de ter que tentar segurar o casamento dos pais. Isso é uma covardia fazer isso com as crianças e com os filhos. Isso é coisa para adulto. E adulto tem que agir como adulto, né? E obedecendo a palavra de Deus. O método, o princípio do método, vai arguí-lo. Não é chegar para tratar de uma dificuldade, usando a expressão popular, soltar os cachorros e bater em retirada. É para ter uma conversa civilizada. É para dizer o que não está satisfeito, o que está desagradando. Esse é o meu ponto de vista, qual é o seu ponto de vista, e com o objetivo lá de trás de reconciliação, vamos ali conversando e seguindo o ordenamento bíblico, que diz, seguir a verdade em amor. Quando a gente faz isso, há crescimento, é o que o apóstolo Paulo ensina. Quando nós falamos a verdade sem amor, isso é agressividade, não combina, é obra da carne. E quando nós, em nome do amor, faltamos com a verdade, isso é falsidade. As duas coisas têm que andar juntas. A verdade junto com o amor. E o último princípio aqui é o princípio do recurso. Eu tentei de tudo, fiz de tudo e continua azedo esse relacionamento. Então Jesus diz, toma uma ou duas pessoas. E se não resolver, diz à igreja. Chama a liderança da igreja para se envolver no problema de relacionamento. Irmãos, essa passagem tem a ver com problemas de relacionamento. E ela termina, inclusive, com a exclusão do membro da igreja. Se depois de todos os passos, diversas vezes tentados, vez após vez, há uma rebeldia no coração, a dureza de coração, é caso de exclusão da membresia da igreja em nome de Cristo. Porque não tem cabimento um crente que se diz crente, ter um coração tão endurecido que não seja capaz de restaurar o seu relacionamento conjugal ou mesmo relacionamentos diversos que nós possamos ter. Toma uma ou duas pessoas. Tem aquele ditado, né, que roupa suja se lava em casa. É verdade se o sabão não acabar, porque se acabar você vai ter que sair para comprar, né? Então, nós, aos noivos que nós preparamos para o casamento, a gente faz um compromisso pré-nupcial com o pastor. Que é esse. Se vocês não conseguirem resolver suas dificuldades num tempo razoável, aí de umas 3, 4 semanas, vocês se comprometem a procurar o pastor para ajuda? Um, o outro ou os dois? Porque eu me comprometo a estar disponível para vocês. Vamos fazer esse combinado? Então, se você não fez esse combinado, está em tempo. Tá? Procure um pastor, um conselheiro, uma conselheira da igreja, chame pessoas para ajudar. E, em último caso, o conselho se envolve com isso. Bem, meus queridos, ecos do Evangelho. Jesus se interessa e marca presença na busca de solução de conflitos. Nessa passagem, em que está tratando dos passos para tratar conflitos, Jesus termina dizendo assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Não é reunião de oração,
restauração de relacionamento, Jesus está falando, eu vou estar lá, eu vou estar participando e ajudando vocês nesse processo. Aplicações, meus irmãos, vamos admitir que não é fácil fazer isso, tudo que nós vimos ali, que é o padrão que Jesus estabeleceu. Não é fácil, é impossível, se não for uma nova criatura e se não nos estivermos enchendo do Espírito Santo de Deus. Eu pergunto, naquele espaço ali, você identificou um que para você é muito difícil? Complicado, foge da sua natureza. Então, esse passo, você precisa confessar ao Senhor a sua deficiência, pedir perdão ao cônjuge por não estar cumprindo esse passo e se dispor para que Deus transforme o seu coração. Vamos terminar, meus queridos? O livro, para esse assunto excelente, os conflitos no lar e as escolhas do pacificador Ken Sande, Nutra Publicações. Guardem essa editora. Essa editora na área de aconselhamento bíblico é excepcional, tá bom, gente? Tem publicado muitas coisas boas. E eu quero terminar falando de perdão no Evangelho, ok? Seria o nosso último princípio aqui. Para que haja paz no casamento e os conflitos sejam resolvidos à maneira de Deus, nós precisamos trazer para a experiência conjugal o perdão do Evangelho. O objetivo aqui é reconhecer no perdão de Deus o motivo e a força para perdoar o seu cônjuge. Lou Priolo esteve aqui no nosso salão, ali no nosso auditório, há uns anos atrás, antes da pandemia, um americano, e ele, num dos seus livros sobre resolução de conflitos, olha que interessante, ele diz, remover a amargura, concedendo perdão, abre o caminho para que os conflitos sejam solucionados de maneira efetiva. Permitir que a amargura continue sabota o processo. A pessoa pode saber qual é o fundamento, o propósito do casamento, pode ser uma nova criatura, entender o processo de santificação, aprendeu direitinho os passos para uma comunicação cristocêntrica, mas o coração está fechado, está amargurado, já foi tão ferido ou tão ferida que fecha-se completamente a possibilidade para uma mudança e para uma transformação. Por isso o perdão é tão importante e é o perdão do Evangelho. Esse é o perdão do Evangelho. Vamos ler? Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. O perdão de Deus tem 3 componentes. Primeiro é uma decisão. Na eternidade a Bíblia diz que Deus decretou a nossa redenção. Lá na eternidade Deus decretou, esse aqui eu vou perdoar, isso aqui eu vou perdoar, isso aqui eu vou perdoar, os seus eleitos. No tempo oportuno, Deus vem então e declara para nós o seu perdão. Eu, com as suas iniquidades, vou usar de misericórdia. Estou te dizendo, você está perdoado. E Deus faz uma promessa, os seus pecados eu jamais me lembrarei, eu não vou ficar trazendo de volta pecados que já foram pagos, ofensas que eu já paguei por elas, eu não vou permitir que seus pecados atrapalhem o meu relacionamento com você. Decisão, declaração e promessa. Vocês podem repetir comigo? Decisão, declaração e promessa. O perdão completo, ele é composto desses 3 elementos. Foi assim que Deus fez conosco. E por isso, o Ken Sande, um dos autores que eu mencionei, ele diz o seguinte, pensa nisso aqui, nós cristãos deveríamos ser as pessoas mais perdoadoras do mundo, porque simplesmente nós somos as pessoas mais perdoadas do mundo. Deus nos perdoa perfeita e completamente. E se nós somos assim tão perdoados por Deus, nós deveríamos ser também igualmente perdoadores uns dos outros. Sob essa lógica, não há razão para 2 crentes não serem capazes de se perdoar, especialmente no casamento, que é o nosso foco aqui. E o perdão, ele deve ser, o perdão do Evangelho, ele tem 2 níveis. Isso aqui é muito esclarecedor, irmãos. É rápido, mas é bastante esclarecedor. O primeiro nível é o nível do pré-perdão. Todo cristão deveria ter no seu coração, essa disposição para perdoar incondicionalmente qualquer pessoa, qualquer pecado. Independente da pessoa se arrepender ou não. Já que Deus me perdoou, eu vou recorrer a Ele para que eu tenha graça e capacidade de perdoar
o meu cônjuge, pelo que ele já fez comigo, ou irmão da igreja, ou familiar, ou colega de trabalho, no coração está perdoado. O segundo nível é o nível da transação, da efetivação do perdão. Esse é uma declaração condicional, como Deus fez conosco. Deus decidiu nos perdoar na eternidade, serão perdoados, mas Ele só declarou o seu perdão para nós depois que nós nos arrependemos, confessamos e arrependemos. Então agora você está perdoado. E depois devemos continuar fazendo isso. Se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos, Ele é fiel para nos perdoar os pecados. Tá? Esse é o segundo nível, então, da transação efetiva do pecado, que depende do arrependimento. No coração está perdoado, mas o relacionamento só vai ser completamente restaurado se a pessoa reconhecer, se ela se arrepender. E para isso, talvez, vamos ter que ir lá na comunicação cristocêntrica, vamos ter que sentar junto para tratar daquilo. Mas todo problema, toda ofensa, vai ter que sentar, fazer aquilo tudo. Não, se você, no seu coração, for capaz de perdoar completamente, ofensas menores, que não precisa ficar se desgastando, deixa passar, passou, perdoa. Não deixa isso afetar o relacionamento, releva. O que der para relevar, nós devemos relevar. Mas aquilo que é mais complexo, aí tem que sentar para ouvir a confissão, quem sabe, às vezes, uma confissão mútua, né, de parte a parte. E o perdão, então, tem promessas também. Nós já vimos a aplicação da decisão de perdoar, no nosso caso, para com o próximo, da nossa declaração de perdão condicionada à confissão e ao arrependimento, e tem também 4 promessas que nós precisamos fazer para um perdão completo. A primeira delas, eu não vou mais ficar pensando sobre a sua ofensa. Não vou ficar adoecendo aqui, cultivando amargura no coração. Está perdoado, morreu o assunto. E quando o assunto vier aqui dentro de você, se tiver vontade de remoer, você diz para você mesmo, está perdoado. Tá? Segunda promessa, eu não vou mais acusar você e nem usar a sua ofensa contra você. Não é isso que Deus fala? Da sua ofensa, dos seus pecados, jamais me lembrarei. Não pode, numa discussão lá na frente, lembrar de uma coisa que aconteceu há anos. Se está lembrando é porque não perdoou. E se perdoou, não tem mais que trazer à tona aqui. Página virada. Terceira promessa, eu não falarei da sua ofensa a terceiros. Às vezes a gente quer ali, né, um apoio, né, para ficar remoendo aquilo. Não, deu vontade de falar mal da pessoa, deu vontade de falar do que ela fez, não vou fazer isso. E o quarto e mais importante, eu não deixarei que a ofensa prejudique o nosso relacionamento e vou tratar você com graça. Graça é favor imerecido. Vai ficar tudo bem. Vamos nos relacionar bem. Tá? Quando o verdadeiro perdão do Evangelho é concedido assim, meus queridos, a gente passa a querer o bem do inimigo. A gente não se alegra em que ele se dê mal. A gente busca a reconciliação e nós também procuramos maneiras de servir a ele ou a ela. Isso é o perdão na sua extensa aplicação. Tá? E para a gente então finalizar aqui, meus queridos, que tal você fazer uma lista das mágoas que você tem contra o seu cônjuge, se é que tem mágoas? Nós estamos falando de paz no casamento e de como resolver conflitos à maneira de Deus. Uma hora lá na sua devocional, você anota ali, estou magoado com isso. Se o casamento está mal, se a coisa está crítica, é hora de fazer isso. E às vezes para não deixar ficar também, faz uma listinha das coisas que você está ofendido. E na presença de Deus, em oração, veja se não tem coisa ali que era bobagem sua, né? Deixa passar, perdoa, acaba com isso. E aquelas que são mais sérias, você prepara então para ter uma conversa. Mas enquanto você faz isso, quem sabe Deus também mostra para você que você tem coisas, que você pisou na bola também. Mas ele fez coisas muito piores, não importa. Se você tem 1% de responsabilidade na situação atual, você tem 100% de responsabilidade sobre esse 1% de resolver isso, com Deus e com a pessoa. Tá? E tome então a iniciativa de buscar a reconciliação, de ser um pacificador cristocêntrico, com uma comunicação cristocêntrica, como a gente viu aqui. O livro do Jay Adams, De Perdoado a Perdoador. O título é sugestivo, né? Como
como é o perdão do Evangelho, deve ser o nosso perdão para com o nosso próximo também. E aqui nós encerramos então, meus queridos, com esse tema, paz no casamento. Nós vimos aqui esse primeiro princípio relacionado com os fundamentos do casamento. O casamento foi feito para um propósito sublime e Deus espera que nós cooperemos um com o outro para cumprir esses propósitos de Deus para nós. Sem o novo nascimento a coisa complica, o novo nascimento é vital para um bom casamento, para a paz no casamento. A santificação progressiva deve ser um propósito de vida que independe do casamento. Você quer crescer em todas as áreas da sua vida. A comunicação nossa deve ser cristocêntrica e não carnal. E, finalmente, o perdão do Evangelho deve ser trazido para a nossa experiência matrimonial. Eu falei que ia pôr o QR Code de novo. Esse artigo ele está no aplicativo da nossa igreja, na área de publicações, ou então na leitura desse QR Code aqui. Meus queridos, nós passamos 6 minutinhos aqui do nosso horário regimental, mas cobrimos um grande conteúdo aqui, que eu espero que seja útil, desperte o interesse dos irmãos para a leitura desses livros, desperte o interesse dos irmãos para procurarem os pastores da igreja, se tiverem dificuldades no casamento, para conversarem uns com os outros no seu casamento e que prevaleça, né, a vitória do Senhor nos nossos casamentos, os que já estão casados, e nos nossos relacionamentos em geral, né, de todos aqui casados ou solteiros. Vamos ficar em pé para nós encerrarmos com uma oração. Pai amado, nós colocamos nas Tuas mãos cada casal aqui, cada marido, cada esposa, para que, ó Deus, nós compreendamos que esse casamento não nos pertence, nós não nos pertencemos, mas somos Teus e temos um compromisso de viver de acordo com a Tua lei, com os Teus mandamentos, que não são penosos, se nós estivermos cheios da Tua graça, cheios do Teu Santo Espírito. Abençoe, Pai, cada casamento aqui, que nós possamos prosperar, progredir no amor, na harmonia, na paz, no bom testemunho da fé cristã. Que a palavra que ouvimos, ó Deus, possa produzir frutos nos lares aqui, Senhor, consolidando aqueles que estão firmes, restaurando aqueles que estão balançados, ó Deus, e renovando até aqueles que já tenham ou estivessem desistindo do casamento, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Bom domingo, meus irmãos, muito obrigado pela paciência e pela atenção. Deus abençoe aos irmãos de casa também, o nosso abraço fraterno.